Então, turminha, agora nós vamos fazer a página 81, aula 3 e 4, e nós vamos falar um pouquinho sobre apenas semelhantes, tá? Bom, nós vamos, então, de acordo com o vídeo que nós passamos, vamos responder algumas coisas, tá bom? Escreva comentários sobre os seguintes pontos. Maquete, bom, são representações proporcionais do espaço, né? Uma maquete, ela representa o espaço, só que ela tem as medidas proporcionais. Semelhança entre as figuras. Duas figuras são semelhantes quando têm os ângulos correspondentes com a mesma medida e as medidas dos lados são proporcionais. Letra C, razão de semelhança. É a razão que representa a proporção entre as medidas. Informa como uma figura semelhante à outra é maior ou menor do que ela. E escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real de uma imagem, tá? Então, vou passar mais um pouquinho aqui para vocês copiarem, né? Dá um print. E aí, a gente vira a página, tá bom? E aí, vamos para o 2. O 2 diz assim, ó. Dizemos que os polígonos são semelhantes quando tem os ângulos correspondentes congruentes, tem mesma medida, né? E os lados correspondentes proporcionais. Essas propriedades garantem que os polígonos semelhantes tenham formatos iguais, mesmo com medidas diferentes. Então, olha só, semelhantes, 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 só tem os tamanhos diferentes. Observe que os pares das figuras semelhantes nos exemplos têm, de fato, o mesmo formato, embora com medidas diferentes. Em particular, quando temos interesse em verificar a semelhança entre triângulos, é suficiente que pelo menos uma dessas condições seja atendida. Isso é, basta que os ângulos correspondentes sejam congruentes ou que os lados correspondentes sejam proporcionais. Além disso, valem as propriedades. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando dos triângulos. Quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre dos lados correspondentes é a razão de semelhança, que equivale também à razão dos perímetros desses triângulos. Então, vamos lá, a razão de semelhança equivale também à razão dos perímetros. Então, vamos lá. Ó, aqui o meu perímetro seria quanto? Ó, 6 mais 6, a 12, 12 mais 4, 16, certo? Então, 16 dividido por 8 vai dar 2. 3 mais 3, 6 e o 2. Então, aqui eu tenho o perímetro desse. Então, o perímetro desse é 16 e o perímetro desse é 8. Então, a razão de semelhança será 16 dividido por 8, que vai dar 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu somar 2 mais 2,66 mais 3,33, o perímetro desse, ele vai ser 8. E aqui, o perímetro desse, 3 mais 4 mais 5, dá 7 mais 5, 12. E aí, eu faço a razão de semelhança, então vai ficar 12 dividido por 8, que é igual a 1,5. Então, vamos lá. Toda reta paralela a um lado de um triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então, toda vez que eu corto aqui uma paralela a essa, então eu divido em dois triângulos, certo? Porque, ó, eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo ADE. Aqui é a mesma coisa, eu tenho o triângulo grandão, né? Que é o LEPN, e aí, com essa paralela a essa, eu fico com o triângulo MON. E aí, faço esse triângulo aqui, tá? Então, a partir dessas ideias, nós vamos responder algumas coisas aqui. O que podemos dizer sobre a semelhança entre ciclos? Explique. Bom, os ciclos são sempre semelhantes. O que varia é a razão de semelhança entre seus diâmetros. E em relação aos quadrados? Os quadrados são sempre semelhantes. O que varia é a razão de semelhança entre os seus lados. Então, vocês copiam aqui, né? E aqui o exercício 3, eu deixei um link do vídeo do YouTube explicando, porque é um vídeo que caiu um exercício que caiu no Enem de 2013.
E aí tem uma explicação lá direitinho desse exercício, ok? E assim nós acabamos mais um capítulo.